E aí, cornaiada? O negócio é o seguinte, o rapaz que tava na trilha, o tal do Roberto, saiu do hospital, deu uma entrevista. Vamos dar uma olhada na entrevista dele, ver se ele falou alguma coisa a respeito da moça. Eu tô achando que aquela moça tá levando muito hate, tô ficando com dó dela. Verdade é essa. Mas eu acho que ela não tem dó de ninguém, né? Porque pra ela ter deixado o cara lá, enfim, o próprio amigo, né? Mas antes disso, meu amigo, por que que você não tira, ó, esse começo de ano já pra começar a trabalhar na internet, pra fazer uma renda extra pra você? Imagina que beleza. Cara, começa agora no começo do ano, até o final do ano, tu vai tá bem, tu vai tá bem de vida, ó. O maluco aqui, ó, o William Júnior fez R$ 2.225 em 7 dias trabalhando pela internet. Ele não é nenhum alienígena, não. Você também pode. É só se dedicar, trabalhar aqui, ó. Só precisa ter um celular na mão. Link vai estar na descrição. Chame meu amigo Thiago, ele vai passar uma aula grátis pra vocês. Vocês veem aí, meu amigo. Vocês querem ficar na mesmice a vida inteira? Fica na mesmice a vida inteira. Quer trabalhar pela internet em vez de procrastinar? Tá, a oportunidade tá aí. A oportunidade tá na mão. Bora pro vídeo, vamos ver o rapaz que eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu com ele, o que ele vai explicar aqui. Pelo pouco que eu vi, assim, de relance na internet, ele não falou nada a respeito da moça, não. Ele disse que foi culpa dele mesmo, que ele entrou num caminho errado. E aí, esse caminho errado, ele achou que tinha entrado no caminho certo. Momento aí, nós temos o Roberto. Feliz da vida, Roberto. Como é que você. Roberto, você queria levantar já pelo jeito, né? O médico não deixou. É, não deixaram por conta da perna, eu acabei pisando em um espinho, né, durante a minha caminhada e a trajetória, então eu acabei inflamando bastante, debilitando bastante a perna, quesito de roxo, mas por enquanto eu ainda estou conseguindo ficar de pé, mas com bastante dor ainda, né. Foi momentos ali de bastante frustração, luta, coragem, oração, pedi muita oração para as pessoas, para Deus, ajuda também para conseguir chegar no destino, e eu só tenho a agradecer a todos mesmo. Como é que tá aqui olhando do lado de fora depois de todo esse tempo? Expectativa para voltar para casa Meu também. Deus do céu, eu não imaginava nada disso, pessoal, eu juro. Eu tava lá, eu não esperava nada disso. Eu só tenho a agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que oraram por mim, pessoas que apoiaram, a comunidade, o Brasil inteiro. Eu não tinha noção. Quando eu cheguei aqui, eu fui ter essa consciência. E eu só tenho a agradecer a todos, viu? É um menino bom, né? Você percebe que ele é muito bonzinho, que ele... E ele fala bem também, né? Infelizmente foi um descaso da moça, mas graças a Deus ele tá vivo, né? E daqui pra frente, o que você vai fazer? O que você vai fazer hoje, Muda amanhã, nos alguma próximos coisa na dias? sua vida? Assim, meu trajeto sempre vai ser ajudar pessoas, né? Eu tenho meus ramificações de trabalhos, né? Bombeiro, socorrista, consultor financeiro e professor, né? Então, eu sempre tenho o foco de ajudar as pessoas. Ah, ele é bombeiro? Então por isso que ficou mais fácil pra ele também, então. Assim como as pessoas me ajudaram, eu fico feliz em poder contribuir com isso daí, né? E eu só tenho a gratidão de todos mesmo. Você pretende agora conversar com a Tatiane depois de tudo que aconteceu? Ela tá com o teu equipamento telefônico, pelo que consta. Você pretende conversar com ela? Bom, eu só vou ter um mínimo de conversa ali, trocar um mínimo de ideia, tá? Mas, apesar de agora, eu não tenho nada declarando nisso. Eu não sei como que vai ser ao certo, tá? A sua irmã, ela disse. Ele já ouviu falar sobre a moça já contaram pra ele do que tá acontecendo aqui fora. Sim. Processo de produção alimentar, né? Hidratação com soro. Se você puder voltar a comer, o que você pensa, né? De como você seus primeiros dias voltando à vida normal. Olha, quando eu tava lá no meio da mata e tava escorrendo O povo gostaria de ver ele falando a respeito da moça, se aconteceu alguma coisa lá, o que aconteceu pra acontecer isso, pra ela abandonar ele lá, não sei, né? bastante suor em mim, ou caía gota de sol na boca e eu pensava em picanha. Aí eu começava a gritar, viver picanha com vinho. Foi as únicas coisas que eu pensava assim, né? Mas agora eu tenho que fazer uma hidratação mais equilibrada, de dieta, por conta desses dias que eu passei, né? Aí, sem comida, o estômago, ele dá uma laceada. E se eu comer muita coisa, eu acabo passando mal, né? Então, A sua irmã disse que mandou uma mensagem para você no dia 31 de dezembro, desejando feliz ano novo. Que claro que você não pôde ver a mensagem. Você tem a mensagem aí? Isso que a gente queria ver, porque ela disse agora, afinal de contas, ela ia mostrar essa imagem para você, é isso, Renato? Primeiro eu preciso devolver, né, gente? Tá aqui, ó, Betinho. Eu falei que eu ia te par da devolver. luva. Gente, essa luva. Essa luva aqui teve muito, foi encontrada no cume, junto com os primeiros indícios, né, da passagem dele por lá. E aí agora tá entregue. Agora, você segurando isso aí agora? Cara, seguinte, isso daqui é uma história porque a gente, quando vai fazer uma trilha assim, a gente tem que ir com proteção, certo? Com EPI e tudo. O que me salvou foi a botina. Essa luva, pra você ter ideia, o par que sobrou dela, ela ficou toda rasgada.
A correnteza, enquanto eu tava deitado, ela foi me erguendo e foi levando todos os equipamentos. O cara foi pra correnteza, bicho, e conseguiu sair vivo dessa. Se não é Deus, eu não sei o que é, não. 5 dias. 5 dias desaparecido e o cara tá inteiraço. Ali, até os equipamentos de primeiros socorros. Enfim, quem vai fazer isso, não façam. A parte que eu fiz ali foi um erro, que eu acabei caindo por falta da sinalização, né? E foi um milagre tudo o que aconteceu. Por tudo que eu passei ali foi... O que você passou, você vai contar para as próximas gerações e, afinal de contas, como é que fica agora daqui para frente? Pessoal, quem for fazer isso daí, trilha, montanhismo, vá com sinalização, vá comuniquem as pessoas que vocês estão indo, vá com instrutores que conheçam a área, tá? Isso é o principal. Nunca tentem ir vocês mesmos, sem o conhecimento e ainda mais sem o preparo também, né? Eu não tenho tanto conhecimento e nem tanto preparo, mas eu tenho a noção de tudo, todos os treinamentos e cursos que eu fiz. E isso me preparou para eu conseguir, pelo menos, me manter vivo naqueles 5, 6 dias ali no meio da mata, né? Pretende voltar em algum momento? Ou seja, ele teve também... Como ele é um cara que é bombeiro, esse tipo de coisa aí, socorrista, não sei o que, ele já sabe como lidar com esse tipo de situação, entendeu? Ele já sabia como lidar com esse tipo de situação. Ele não entrou em desespero, se ele se machuca também, ele sabe como lidar com isso. Ou seja, foi uma série de fatores que fez com que ele ficasse inteiro, assim, desse jeito que ele tá, entendeu? Porque, cara, são 5 dias ali no meio do mato, com frio, vento, essas coisas. E ainda o cara foi pra correnteza e ele continuou vivo. Nossa, mano, é muito... O cara é um guerreiro mesmo, bicho. Ao fundo do Rio Paraná. O relato que aconteceu Algum lá. momento talvez eu volte, mas por enquanto eu quero descansar ou ficar bem em paz. Agora a Renata está segurando ali a mensagem, Renata, e ela acho que quer mostrar justamente isso. Vamos só. As partes mais difíceis, assim, foi enfrentar todos os desafios todos os desafios que eu enfrentei ali, os obstáculos, pular a cachoeira ali de 30 metros, mais de 30 metros, escalar ali o paredão que tinha. Isso daí foi os mais difíceis. Eu pedi a Deus muita força, pedi muita proteção. Todas as vezes que eu quase morria afogado, a gota de água, bichinho me cercando, aranha, Mas ele teve, velho, é mão de Deus total, mano. Até onça tinha lá, eu acho, se eu não me engano, é um lugar que tem muita onça. E ele ficou 5 dias. Isso que mais me impressionou. É o cara ficar 5 dias perdido no lugar desse e tá desse jeito. Ele tá muito inteiro, cara, pra ter ficado 5 dias lá. inseto, besouro, formiga, um monte de bicho me cercando. E eu só pedi a Deus, por favor, me proteja, me dê o caminho. E ele me deu. Renata, explica pra gente a história dessa mensagem. E foi ele que encontrou um lugar também. Tipo, ele que encontrou pessoas, não foi as pessoas que encontraram ele, né? Isso que também é mais impressionante ainda, né? A mensagem é o seguinte, Betinho, a gente não conversou sobre isso ainda. Não. No dia 31, quando era um pouquinho antes da meia-noite, eu mandei uma mensagem pra você e eu sabia que você não ia receber, porque você tava lá em cima, né? Mas eu tinha certeza que você ia ler. Já vamos fazer um telegrama. E aí, você ainda não leu, né? Então, essa é a mensagem, ó. Que diz Oi. aí, Roberto? Oi, feliz ano novo, com muita saúde e prosperidade. Amo você. E mandou uma foto de quando eu tava formado. Ela é a irmã dele? Eu também te amo. E ela disse, garantiu que você ia ver essa mensagem, hein? Nenhum Um abraço, por momento. favor. Esse momento é Olha, momento de muita emoção, gente, porque a Renata, ela é como uma mãe, é a mãe, na verdade, porque desde os 6 anos de idade cria o Roberto. E aí a gente vê que ela disse com convicção, inclusive no microfone aqui da Rick, ele vai ver a mensagem. Essa mulher é uma fortaleza, hein? Ela é minha fortaleza, ela é meu anjo, assim como... Entendi, ela cria ele desde pequeno, nossa. Porque ela realmente não parece muito mãe dele, parece irmã, né? Ela é uma mulher nova também. Toda a minha família também que tava lá, todos os meus amigos, todas as pessoas que oraram também. Isso foi uma fortaleza. Aos poucos você está tendo noção dessa força-tarefa e dessas mãos unidas no Brasil todo em prol de você. Eu não tinha noção nenhuma. Eu cheguei aqui no hospital, não tinha nenhuma informação, só cheguei comentando o que aconteceu de fato e aí eu fui recebendo as informações do que estava acontecendo, né? Mas
Eu só tenho a agradecer a todos mesmo. Dá pra ver que você é uma pessoa de muita fé, sua irmã nem se fala, a família toda, mas você mesmo já disse que enquanto você estava naquele momento de sufoco, Não, é a irmã dele mesmo, então. você ficou desacreditado, falou, Eu tô sem entender nada quem que é essa moça. É porque eu não olhei muito os noticiários, né? Eu só pego aqui e olho agora, né? E aí eu acho que ela, então, é a irmã dele que cuidou dele, no caso. gente, o que vai acontecer? Porque ninguém é preparado para passar por aqui. Assim, ninguém tem o preparo necessário para passar aquilo. Você tem que, basta ter fé e a coragem para não ficar parado, porque se você parar, os bichos vão pegar, a água pode te levar, então você não pode ficar parado. Mas eu queria o cara tem que perguntar pra ele onde você dormiu, como é que você dormiu, né? Ninguém pergunta isso pra ele. Eu queria perguntar isso pra ele, como que ele dormia, o que ele fazia pra dormir, como que ele passou esses 5 dias assim. Querendo ou não. O resgate, eu vi ele passar uma vez, eu não tinha noção se ele ia passar de volta e eu não podia ficar esperando. Então eu pedi Deus forças, eu pedi a minha mãe que está lá no céu para me guiar, né, a todo momento, e foi toda essa proteção em volta que me ajudou a sobreviver. Algo importante, enquanto você estava tentando encontrar civilização, algum sinal de que pudesse ter ajuda, você chegou a perceber o resgate, ouvir helicóptero, ver o helicóptero? Alguma coisa assim? Só uma vez e eu escutava a onda bater na pedra e fazer barulho de helicóptero. Eu achava que era helicóptero vindo, mas não era. Porém, eu agradeço a todos que estavam lá, né, os helicópteros que passaram, as pessoas que subiram as montanhas, alpinistas, trilhistas, corredores, enfim, todas essas pessoas aí. Vai ser falado sobre Deus. O amor é um por todos, todos por um. Obrigado a todos. É isso, Roberto. Roberto aqui pronto para ir para casa, para voltar. As pessoas foram atrás dele pra tentar achar ele lá e tudo mais. Mas ele, como é um cara que não acredita que ficar parado vai resolver alguma coisa, e ele tá certo, ele simplesmente tocou o barco, bicho, até achar um lugar. Eu acho que ele tá certo, porque se fosse depender dos outros, né, poderia dar muito ruim pra ele ali. Mas se ele tivesse ficado parado no mesmo lugar e não tivesse encontrado ele, talvez ele nem estaria mais aqui. Sorte que ele andou pra achar algum lugar. E é um momento esperado demais. Eu vou dar um abraço nos meus sobrinhos, porque quando eu tava lá em cima, eu falei, meus sobrinhos não podem ficar sem tio, minhas irmãs não podem ficar sem irmão. Foi isso que eu pensei também. O ano começa agora, vida nova. 2026, feliz ano novo a todos. E desculpa fazer todos passarem por isso aí. Não é o propósito, mas eu agradeço a todos a corrente do bem. Isso é importante de hoje em dia. Um bom retorno para você. Com tanta notícia ruim em 2026, nós temos uma boa, né? Tá, beleza. Aí agora vamos ver aqui o momento da chegada dele lá e o que os caras que estavam lá quando recebeu ele vão falar. Que eu acho isso aqui muito interessante também, porque vocês vão ver que não foi simples assim. A gente olha ele com essa vitalidade toda, né? A gente acha que foi simples ele chegar onde ele chegou ali, né? Ele conseguir passar por tudo isso, né? Às vezes as pessoas ficam olhando achando que foi simples. 5 dias perdido nessa mata aí, nesse lugar, e ainda ele teve que passar por uma correnteza. Cara, realmente o menino tem fé, hein? Às 10h15 da manhã, mostra a chegada de Roberto. 2 rapazes estão com ele. Nesta outra imagem, mais nítida, Roberto aparece mancando, só de meia no pé esquerdo. Os 2 rapazes são os primos Vinícius e Guilherme. A gente sabe, né, a situação que a pessoa passa, 5 dias no mato, sem comer, só vivendo de água. É uma situação bem difícil. É possível, né? Tem gente que fica aí facilmente 5, 6, 7 dias em jejum. Agora ficar 5 dias em jejum no meio do mato, andando, é outros 500. Então a gente se emociona, né? Porque a gente não quer passar por isso. Eles trabalham nessa pequena hidrelétrica que abastece parte de Antonina. A entrada principal está na PR-405, que liga até Guaraqueçaba. Fica entre a reserva biológica Olha o lugar que o cara tava, bicho. Bom Jesus e o Parque Estadual Pico Paraná. Bem longe do começo das trilhas, lá em Campina Grande do Sul. Nossa, velho. É verde que não acaba mais. Lá atrás, mesmo com o tempo nublado, dá para ver bem o pico. É de lá de longe que veio o Roberto. Caraca, bicho. Caminhando, mancando e gritando. O Guilherme foi quem ouviu. Ele começou a bradar e pedir ajuda, né? Com a mão assim, ficou acenando. Aí nisso falei, meu Deus, deve ser o rapaz do
estava perdido. Aí nisso nós viemos socorrer ele, né? Viemos dar apoio a ele. As imagens de drone ajudam a entender o percurso. Olha isso aí, cara. Roberto percorreu A correnteza. o rio Cacatu, desde o pico até a hidrelétrica. E o Vinícius ouviu dele que o percurso foi feito pela água mesmo. E olha como tem pedra nesse trecho de água. E esse Roberto é inteligente também, cara. Ele não é tonto não, viu? Porque ele seguiu por aí, ó. Ele foi pelo caminho, ele não foi por mata. Ele foi pelo caminho da água. Transparente. O rio foi um guia para o Roberto, mas também foi um guia. um tremendo desafio. Até cachoeira enfrentou. A cachoeira, pelo que você está me falando, é alta. É alto. É no comecinho da cabeceira desse rio. Mais ou menos quanto de altura? Ah, vai dar uns 20 a 25 metros de altura. E ele pulou. E ele pulou. E ele disse por que ele pulou? É porque não tinha como acessar pelas laterais, não tinha como descer pela lateral. Aí a única opção dele era pular. Mas ele te falou uma coisa, qual foi o ritual dele antes de pular, né? Ah, não tinha, né? O que ele falou pra você? Ele falou só que preparou-se, conversou com Deus e pulou. Por isso Roberto aparece na imagem sem uma das botas e mancando. Foi ainda na hidrelétrica que ele finalmente deu sinal de vida, depois de 5 dias. Fez uma chamada de vídeo para a irmã Roberta. É uma região que tem bastante animal silvestre, principalmente a onça, né? Olha o sotaque do cara, que da hora. Como, tem onça aqui? Tem onça, tem bastante onça. Os dois conversaram. É o que eu tô falando, o maluco teve uma sorte danada. Até onça tinha tudo. Mas esse caminho que ele fez do rio foi genial, né? Ele pegar o caminho ali, ó, do riozinho e falou, vou seguir reto aqui e bora. Isso aí foi genial, ele não se perdeu no mato, entendeu? Ficou ali, ó, falou, vamos ir reto aqui que pode ser que dá em algum lugar. E deu. Bastante com o Roberto antes do resgate chegar. Só de verem ele na mata, sabiam que se tratava do perdido do Pico Paraná. Eu vi no noticiário. Daí fazia 5 dias que ele estava perdido. Aí eu falei pro meu primo, deve ser o rapaz do Pico do Paraná que tá perdido. É por isso que mesmo agora, 12 horas depois do encontro, ainda lembram da emoção daquele momento. A hora que ele enxergou nós, né, lá de baixo, ele começou a expressar choro, né, começou a ficar sentido, né, porque ter achado alguém, ele ficou grato, né, porque ter acontecido isso. Daí acabou se emocionando. E você? Eu também fiquei meio emocionado, né? Porque a gente fica, né? Porque encontrar a pessoa... Tem gente que não fica não, viu? Tem gente que, além de abandonar o cara, nem se emociona. E quando se emociona, o choro é falso. Há 5 dias, né? Perdido. É até meio... A gente fica assustado um pouco, né? Essa bela história, os primos vão contar para sempre. E essas imagens vão ficar na memória. A natureza é bela, mas pode também ser assustadora e... Muito bom, cara. Graças a Deus deu tudo certo na vida desse rapaz. Ele não encontrou nenhuma onça, né? Mas a amiga era da onça. A amiga que tava do lado dele era da onça. Olha lá, o cara numa explosão de humildade ainda pediu desculpas por fazer todos que participaram das buscas passar por isso. Meus parabéns, Roberto. Coração gigante. Deus nunca abandona quem confia nele de verdade. Realmente, isso é fato. Foi um milagre de Deus isso, cara. E você vê que ele tem uma fé muito forte. Então, tá explicado já, entendeu? Essa é a realidade. Assim se explica isso. E outro, o Brasil é um país de gente sofrida, mas é um país onde o povo tem um coração gigante, né, cara? Fala a verdade. O brasileiro, né, grande parte dos brasileiros, né, tem um coração gigante de solidariedade. É um povo que ora, um povo que presta carinho para as pessoas que estão precisando de verdade. É um negócio muito bom. Nessa parte o Brasil é um grande vencedor, né? E no meio de tanta notícia ruim, pelo menos uma boa do Roberto. Por enquanto o Roberto foi a melhor notícia de 2026. Vamos ver, tem um vídeo aqui que ele dá mais detalhes sobre... Como é que você, por exemplo, se alimentava? O que você comeu, se alimentou? Você ficou todo esse tempo sem comer nada? Eu tô até agora sem comer, na verdade, né? Já vai fazer 8 dias. Então, nos dias que eu tava nessa trilha dessa... por que não deram nada pro cara comer? Até a repórter aqui ficou sem entender, tipo, o cara tá sem comer ainda. Cachoeira aí, não tinha nenhuma árvore frutífera, não tinha nada pra comer. Só tinha a cachoeira, um pouco de água, né? Que eu conseguia pegar pra tomar um pouquinho.
porque eu não sabia como que era a condição da água também, então eu tomava pouquinho em pouquinho, desidratava bastante. É água mineral, né? Aquilo ali é água melhor do que a que a gente bebe, pode ficar tranquilo. E rápido também, rapidamente, como era uma escalada e trilha, pegando correnteza das cachoeiras, dos rios também, pegando chuva, peguei muita chuva. Todos os dias que eu estive lá choveu Você bastante. aprendeu a filtrar água? Aprendi a filtrar. Eu filtrei água também para poder tomar, porque antes de cair nessa avalanche eu já estava com muita sede, eu já estava passando mal. Porém, consegui pedir Deus força e ele me deu força Que para coisa conseguir extraordinária. chegar até aqui. Que coisa extraordinária. O cara conseguiu filtrar água. É extraordinário, mas se for parar pra pensar, nós, seres humanos, fomos feitos pra viver no meio do mato mesmo, entendeu? É que nós não vivemos mais no meio do mato. Então, mas o nosso habitat natural é esse, é o meio do mato, entendeu? Então, ali tem todos os recursos pra gente se manter vivo. Essa é a realidade. Roberto, você estava com um grupo fazendo uma trilha. Eram muitas pessoas, poucas pessoas, porque muito fala-se sobre uma amiga. É como se você mantesse um animal em cativeiro a vida inteira e soltasse ele no habitat natural dele. Ele vai ficar tentando sobreviver, né? Mas estava só você e essa amiga, tinham outras pessoas junto. E como exatamente vocês estavam nesse momento na trilha em que você se perdeu? Assim, o que aconteceu, eu e essa minha amiga fazendo a trilha junto, a gente tá nos planejamentos para poder ver o nascer do sol. Se eu fosse ele, eu não ia mais querer voltar pra casa, não. Eu ia falar, eu vou viver aqui mesmo na natureza. Eu vou querer viver aqui entre as cachoeiras e as árvores e os bichos, porque, pelo amor de Deus, é melhor viver entre os animais do que nessa sociedade doente que a gente vive hoje. No Pico Paraná, nós vimos, né, o vento estava muito forte, começamos a descer. Nessa trajetória da descida, a gente encontrou um grupo que já estava descendo também. E esse grupo, ela percorreu com esse grupo e eu fiquei um pouco mais para trás, na minha velocidade ali, descendo os ganchos que tem durante a trilha ali, né? E eles foram indo para frente. Quando eu me dei conta, eu cheguei em uma encruzilhada, onde não tinha mais visão de ninguém ali, e tinha um caminho entre a direita e a esquerda. Eu olhei para a esquerda, tinha uma parte sinalizada, eu fui nessa parte sinalizada e acabei escorregando barreira abaixo, né, barranco abaixo, já era o início da cachoeira ali no Pico Paraná, essa parte, onde estava bem deslizante, eu tentei subir de volta para a trilha, mas não consegui. Os galhos estavam muito molhados, escorregadios. Nossa, ele escorregou, brother. Quebrando toda hora. Aí foi o momento que eu falei, eu vou ter que descer essa cachoeira, porque eu lembro que no lugar onde a gente começa ali tinha uma cachoeira, no lugar onde a gente vai começar a fazer a trilha tinha uma cachoeira, então pensei que essa cachoeira ia me levar até lá. E eu fui por 6 dias aí andando, 5 dias andando no caso, né? Roberto, uma dúvida, porque quando a gente faz uma trilha, é muito comum que as pessoas se distanciem de vez em quando, porque cada um caminha num ritmo, né? Quem está habituado à trilha sabe que é isso. Às vezes vai mais adiante, alguém fica para trás, alguém para comer algo, já eu te alcanço. Isso é super, super normal. Na hora que ocorreu esse distanciamento, qual foi a sua reação? Eu imagino que você tenha gritado, chamado pelas pessoas e que ninguém mais te ouviu. Ela tá fazendo só perguntas que eu gostaria de fazer pro cara. E qual foi a explicação? Você já encontrou essa amiga novamente? Vocês já conversaram para entender o que aconteceu? Assim, eu não tive nenhum contato com a parte externa até agora, tá? Até agora eu tô sem celular, sem comunicação nenhuma. Tudo que eu sei é pela minha irmã. Ela foi me passando algumas informações. Nesses 6 dias que eu tava lá, 5 dias que eu tava lá, eu achei que eu tava sozinho, né? Eu vi um helicóptero. É a irmã dele mesmo. Apenas uma vez, que foi no meu primeiro dia. A partir dali eu achei que eles tinham encerrado as buscas no segundo dia. Não escutou apito? Não escutei, a minha irmã comentou que estavam apitando, tinha bastante bombeiro, mas assim, a selva ela faz muito barulho dos bichos, animais, a cachoeira batendo na água, ela faz o barulho do helicóptero. Eu pensei que tinha helicóptero, mas toda hora eu abri o olho e via que era a água batendo na cachoeira. E eu falei, eu não posso ficar aqui parado, porque tinha muito bicho, e os bichos estavam tudo me cercando. E a única forma era continuar andando e pedindo proteção toda hora. Mano, é isso, eu acho que ele já falou tudo que eu queria ouvir aqui e realmente é mais difícil do que eu pensava sair dessa. É isso, é um cara digno, equilibrado e responsável. Foi por isso que ele conseguiu sobreviver e tem fé também. E também é muito estudado também, é um cara inteligente. Então, né,
Por isso que ele conseguiu sair dessa vivo. E outra, acho que ele esqueceu do detalhe, que ele tava sem óculos. Ele não enxerga direito sem óculos. Agora, meu amigo, tome cuidado com as amizades. Só isso. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, fui.